A primavera é a alta temporada das abelhas. É hora de aproveitar as floradas para manter os estoques cheios de néctar. Elas só sobrevivem em média 45 dias, mas mudanças no clima têm deixado essa breve existência mais curta e bem mais difícil. Edivaldo é biólogo e meliponicultor, criando abelhas sem ferrão. Ele faz estudos na área e conta que é nítido e comprovado o reflexo que essas alterações de temperatura vêm trazendo. O aumento de temperatura ele traz impactos de maneira geral. Nas abelhas, nós já temos estudos demonstrando que esse aumento está causando uma deformidade na asa das abelhas. Então, se danificou a asa, ela não consegue voar, consequentemente não consegue manter o enxame e esses animais acabam indo a óbito. A gente perde esses animais. Qual que é, digamos assim, a problemática para nós seres humanos? O processo de polinização. Então eu sempre costumo dizer que o mel é um subproduto da abelha. O principal produto que a abelha fornece para nós seres humanos é o processo de polinização. Então elas garantem aporte alimentar a nós seres humanos. Então se elas algum dia entrarem em colapso ou, digamos assim, se acabarem, quem vai sofrer o impacto diretamente? Nós, não de um dia para o outro. Mas num curto prazo de tempo, se não tem abelha, não há polinização, não há alimento. Consequentemente, vai haver um colapso na segurança alimentar de nós seres humanos. As mudanças são sentidas pelas abelhas sem ferrão, mas principalmente nas que têm ferrão. Entre as mudanças de comportamento está a migração para a cidade em busca de recursos, já que boa parte do campo já não é mais o cenário ideal para elas. O que acontece é que o ambiente urbano está fornecendo tudo o que ela precisa para sobreviver. O ambiente rural já se torna escasso em relação a abrigo e a alimento, além do uso de agrotóxicos, que é comum na agricultura. Então esses enxames de abelhas com ferrão acabam migrando para o ambiente urbano, porque é onde elas vão estar encontrando abrigo, local para elas nidificarem ali, permanecerem com o seu enxame e, além disso, recursos, já que elas não necessitam especificamente somente das plantas. Elas conseguem retirar, por exemplo, de refrigerante o açúcar necessário para elas sobreviverem. Então o ambiente urbano hoje está se tornando um refúgio para essas abelhas com ferrão. O número de atendimentos feitos pela Defesa Civil ilustra bem essa procura maior das abelhas de ferrão pelas áreas urbanas. O órgão municipal, desde 2019, realiza gratuitamente a extração de enxames. Elas montam as casinhas por todos os cantos. Com as condições normais de clima, a primavera seria o período de alta nos chamados. Mas, com o tempo incerto e a passagem de um inverno quente, já foram 720 ocorrências atendidas neste ano, uma média de mais de 2 por dia. Esse período que a gente passou bastante seco, com bastante fumaça, forçou uma saída de abelha lá do seu local. Elas tentam, num perímetro, né, de até 8 quilômetros, elas saem buscar alimentos. Mas o ideal é até 1,5 km, né, para ser viável para elas. Segundo Parra, chama a atenção também os agrupamentos cada vez menores de abelhas, o que demonstra o enfraquecimento das diferentes espécies com as dificuldades. Além disso, as que conseguem sobreviver estão mais agressivas, ou seja, mais propensas a atacar as pessoas. É quase que impossível um enxame de abelha transitório ele atacar uma pessoa. Geralmente eles já saem, eles estão cansados, eles né, acabam sobrevoando e param num galho de árvore, num beiral para descansar, né, seguir viagem ou achar por ali por perto um local para se estabelecer. E aí esse enxame geralmente não ataca, esse enxame está ali simplesmente esperando uma hora, né, de seguir viagem ou de se alojar em algum lugar. E esses enxames transitórios estão atacando as pessoas, estão mais agressivos. Creio que por causa né, desse índice de fumaça, a falta de alimento, as abelhas estão um pouco mais agitadas. A fumaça que está no ar nessas últimas semanas também prejudica as abelhas. Elas usam o sol como ponto geográfico para voltar à colmeia depois de saírem em busca de alimentos. Com o sol ofuscado devido à fumaça das queimadas, elas perdem essa referência e muitas acabam morrendo. Perdê-las não significa apenas ter a produção de mel menor. Isso seria o de menos.
As abelhas desempenham um papel fundamental para a sobrevivência humana. 1 de cada 3 alimentos que consumimos existe pelo trabalho incansável de polinização. Segundo o biólogo, os efeitos da diminuição das abelhas podem não ser imediatos, mas serão sentidos por todos. Eu acho que já é bem visível que essas alterações elas estão sendo sentidas nesse momento, chuvas em excesso em algumas regiões, secas em excessos em outras regiões. Então, a atuação humana da forma em que está ocorrendo, ela vai e está trazendo prejuízos significativos. E nós já estamos percebendo isso. Não é algo que vai acontecer daqui 20, 30 anos, já está acontecendo. Então isso impacta todo um ecossistema e nós temos que lembrar que nós, seres humanos, somos parte desse ecossistema. Então qualquer colapso que ocorra, seja na abelha, seja em recursos hídricos, em qualquer outro sistema que nós dependemos, um momento essa conta vai chegar para nós.